E o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é eficaz e poderosa, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que Tu conduza, Senhor, essa palavra, esse culto, de acordo à Tua vontade, como Tu já tem feito, Pai. E me usa somente como um instrumento em Tuas mãos, para transmitir a Tua mensagem para a Tua igreja, Senhor. Que nenhum saia daqui, Senhor, da mesma maneira que entrou, mas sim com entendimento, Pai, na Tua palavra e no que Tu queres transmitir, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então aqui nós lemos o final da história de Jonas. O título que eu dei para essa ministração: a misericórdia de Deus não tem limites. Primeiro nós devemos entender quem foi Jonas, né? Jonas era um filho do profeta Amitai, era da cidade de Gaf-Efer. Jonas era um dos 12 profetas menores, das quais era o quinto. Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel no reino de Jeroboão II. Sua história se desenrola cerca de 760 anos nessa época, antes de Cristo. Nessa época, a nação de Israel estava na sua apostasia, vivendo no pecado, afastado de Deus. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento a ser enviado a anunciar, a pregar a uma nação de não-judeus, porque ele precisava ser curado. Por isso ele teve que aprender da forma mais difícil como é duro fugir de Deus. Jonas foi um profeta teimoso, desobediente, sem misericórdia. Essa é a história de Jonas. Quem era Jonas, né? Mas a história de Jonas, que começa no capítulo 1, no versículo 17, né? Que todos nós sabemos e ouvimos desde pequeno, Jonas foge de Deus, né? Deus dá uma ordem para Jonas ir até a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, avisar o povo que se eles não se arrependessem dos seus maus caminhos, eles seriam destruídos em 40 dias. Essa foi a ordem do Senhor a Jonas. O fato era que os assírios eram um inimigo de Israel, eram brutais, violentos. Jonas odiava aquele povo, porque eles eram cruéis, sanguinários com seus inimigos. Só para nós ter uma ideia, né? Eles eram os mais temíveis do mundo naquela época. Então Jonas ganhou uma ordem para ir pregar, anunciar a salvação para esse povo cruel. Em vez de obedecer a ordem de Deus, Jonas vai, compra uma passagem, né, vai a Jope, compra uma passagem, e um navio que iria para Tarsis, para outro lado, isso era outro lado da missão dele, pensando que assim estaria livre da cobrança divina de Deus. Durante a viagem, o navio enfrentou uma grande tempestade. Jonas está lá no porão dormindo. O comandante vai lá, pega Jonas. Jonas é lançado ao mar. Então, Jonas é engolido pelo grande peixe. Jonas passa 3 dias, 3 noites na barriga do grande peixe. E aí tem uma analogia com Cristo.
Está em Mateus 12:14, que diz o seguinte: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui tem uma analogia de Jonas com Cristo, né? E daí lá no capítulo 2, do 1 ao 10, Jonas orou e o peixe vomita Jonas numa praia. No capítulo 3, do 1 ao 10, Jonas prega em Nínive. Jonas imediatamente dá a meia volta e foi para Nínive transmitir o ultimato de Deus, que era para o povo se arrepender de seus pecados. Jonas faz uma pregação relâmpago, pois está escrito que levava 3 dias de caminhada para ser percorrido a cidade de Nínive. Jonas ele faz isso correndo em um dia. Quando os ninivitas compreenderam e aceitaram a mensagem, eles se arrependeram dos seus pecados e jejuaram e se vestiram com roupas feitas de saco, desde o rei até o mais pobre, até os animais. Então essa era a missão de Jonas, né? A história de Jonas. Jonas fez, desobedeceu, Deus mostrou para Jonas que a vontade do Senhor era outra, né? Jonas não queria ir lá para aquele povo. Muitas vezes a gente podemos achar, mas Jonas estava com medo. Talvez até ele tinha medo, mas esse não era o maior objetivo, porque Jonas não queria ir lá, né? E uma coisa que chama atenção, né? Jonas ele fez um feito que mais ninguém fez. Jonas, ele pregou em Nínive, mesmo em um dia correndo, mas ele converteu toda aquela nação. Toda a nação. Porque a Bíblia nos relata que todos se converteram. Desde o mais rico até o mais pobre. E até agora eu não vi nada na Bíblia que fala que através da sua mensagem, convertesse toda uma nação. Jonas, mesmo desobediente, ele fez. Então essa é a história de Jonas, a ordem que Jonas tinha, né? Agora nós vamos entrar para o texto do 4, 1 ao 11, que fala sobre a misericórdia de Deus. No versículo 1, mas Jonas ficou aborrecido e com raiva. Por que Jonas ficou aborrecido com raiva? Porque o povo aceitou a mensagem, se arrependeram e se converteram. Observamos que Jonas, depois de anunciar aos ninivitas, ficou decepcionado, aborrecido e com o arrependimento dos ninivitas. Ele não pôde se alegrar com a salvação daquele povo. Então Jonas ficou com raiva, ficou aborrecido, porque aquele povo se arrependeu e se converteu. Mas quantas vezes o nosso coração age assim como Jonas agiu? Quantas vezes nosso coração age assim? Os versos 2 e 4, Jonas orou. E ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis,
pois sabia que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio a irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Olha, Jonas sabia que Deus tem compaixão e grande misericórdia. Um exemplo está em Êxodo 34:6. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Esse é o nosso Deus. Por isso, a dificuldade em Jonas a aceitar a misericórdia, a tolerância, a bondade de Deus com uma nação tão perversa como a Síria. Por isso que era a dificuldade de Jonas aceitar essa compaixão, essa misericórdia de Deus, porque Jonas queria que Deus destruísse, por ele ser um povo perverso. Se nós estudarmos sobre essa cidade, eles eram um povo muito ruim, muito ruim. Eles faziam coisas muito terríveis. E Jonas sabia disso. Por isso ele pede para Deus que acabe com sua vida. Olha o ponto que Jonas chegou. A raiva que ele tinha daquele povo. Chegar ao ponto de ele orar ao Senhor e pedir para o Senhor: melhor que tire a minha vida. Muitas vezes nós também temos ódio em nosso coração e Deus sabe disso. Infelizmente, muitas vezes nós também temos ódio dentro do nosso coração. Mas Deus sabe disso. E isso não é fruto do Espírito. Ódio não é fruto do Espírito. Então devemos nos prostrar e pedir que Deus tire esse sentimento de nós, porque isso também nos afasta de Deus. Quem tem ódio no coração, o ódio ele nos afasta de Deus. Nos versos 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com aquela cidade. Jonas sai da cidade, vai para o lado leste, onde o sol nasce, em uma colina, só esperando o que ia acontecer com a cidade. Vamos pegar assim, ó. Jonas sai da cidade, senta lá no alto, só assistir de camarote o que vai assistir com aquela cidade. Assim, nós imaginamos Jonas. Mas quantas vezes nós agimos assim, só assistir e não fazer nada? Quantas vezes nós agimos assim também? Só assistimos e não fazemos nada. Só assistimos a destruição e não fazemos nada. Verso 6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa daquela planta. Agora Jonas já está contente. Às vezes, muitas vezes para nós também, né? O que nos convém nos traz alegria.
Jonas se alegrou com a planta que Deus fez crescer sob seu abrigo. Aí vemos uma completa inversão de valores. As coisas antes das pessoas. É isso que acontece muitas vezes com nós. Damos mais valores para coisas desse mundo do que para o pecador que precisa ser evangelizado, cuidado e tratado. Infelizmente, muitas vezes nós agimos assim. Nós demos muito mais valores para coisas do mundo, usamos mais nosso tempo para coisas do mundo do que para o pecador que precisa de nós, precisa ser evangelizado, precisa ser tratado, precisa ser cuidado. E nós agimos muitas vezes ao contrário. No verso 7 e 8. Mas o dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na sua cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Olha Jonas de novo, desejando a morte. Que ponto que Jonas chegou, né? Desejar a morte, a sua própria morte. Deus enviou um pequeno verme, o qual fez a planta e esta se secou. Esse pequeno verme enviado por Deus tocou no ponto mais fraco de Jonas, a ponto dele dizer para Deus: é razoável a minha ira até a morte. Muitas vezes ficamos tão sentidos quando Deus manda um pequeno verme tocar em alguma coisa que nós gostamos. Muitas vezes acontece isso com nós, amados. Nós ficamos tão sentidos, né? Tão sentidos quando Deus permite alguma coisa que toque alguma coisa que nós gostamos. Exemplo, morre um animal nosso, eu gosto muito de cachorro, tenho 3 cachorros, eu gosto muito, né? Num bem material nós ficamos sentidos, né? Mas será que nós temos esse mesmo sentimento quando um perdido morre sem aceitar Jesus? Deus está à procura de crentes que possuem verdadeira misericórdia pelas almas perdidas, que estão dispostas a pagar o preço para resgatá-las da condenação eterna. Não podemos ficar curtindo a nossa salvação e ver o mundo perecer sem Jesus dia a dia. Nisso aqui nós temos que se preocupar, nisso aqui que nós temos que sentir, nisso aqui que nós temos que dedicar o nosso tempo, né? Nós temos que procurar ajudar o pecador, nós devemos ir atrás das almas perdidas, né? Não somente das coisas que nós mais gostamos, né? O nosso sentimento, né? Ele tem que ser de amor, preocupação, de misericórdia, de compaixão com o próximo. Jonas queria ver Nínive detonada pela ira de Deus e ficou decepcionado com a salvação daquele povo. Jonas ficou muito decepcionado. Aí nós entendemos, mas por que Jonas desobedeceu a ordem do Senhor lá no início da história de Jonas? Jonas não queria
que aquele povo aceitasse a misericórdia de Deus, aceitasse, reconhecesse que ele estava andando no caminho errado. Será que isso muitas vezes também não acontece com nós? São todas coisas que a gente tem que refletir. Nós não somos perfeitos. No versos 9, então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu até quero morrer. Então Jonas abre o seu coração. Aqui Jonas abre o coração ao Senhor, revelando com isso seu ódio pelos assírios. Mas Deus criou aquela situação para tratar Jonas, a fim de curá-lo, ensiná-lo sobre a misericórdia quando há arrependimento. Por isso que eu iniciei lá na introdução, falando que Deus cria situações na nossa vida, barreiras em nossas vidas, obstáculos para nos tratar. Deus aqui, ele estava tratando Jonas. Ensinando Jonas a ter misericórdia mesmo dos seus inimigos. E é isso que Deus quer e está fazendo em nós essa noite. No versículo 10 a 11, Jonas disse, e o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não fez-a crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então aqui nós vemos, que Jonas tinha mais compaixão com a planta, que ele não fez nada para ela crescer, foi Deus que fez, do que ter a compaixão e misericórdia da vida de 120 mil pessoas e mais os animais. Mas Deus aqui, ele cura Jonas. Deus cura Jonas. O profeta era muito parecido com os fariseus dos tempos do Novo Testamento. Mesmo sendo um profeta, Jonas era o profeta, ele era muito parecido com os fariseus daquela época. Por isso que Deus levou ele a essa missão para tratá-lo. Mas também com algumas pessoas religiosas do nosso tempo. Jonas era parecido com os fariseus naquela época, mas também Jonas era parecido com alguns religiosos da nossa época e hoje. Ele tinha uma atitude do tipo: sou mais santo que todo mundo. Sou mais santo que todo mundo. Ele tinha Jonas ficou com raiva porque Deus não destruiu a cidade de Nínive, mesmo que a cidade tendo se arrependido. E aonde há um pecador arrependido, há festas nos céus. Imagina a festa que teve no céu, porque 120 mil pessoas se arrependeram e aceitaram. E até os animais. Deus então usou uma planta para ensinar a Jonas a respeito da misericórdia, do amor e do perdão. Não foi o grande peixe, mas a planta e o pequeno verme que Deus usou para tratar o profeta. Às vezes não é grandes situações na nossa vida que Deus vai usar para nos tratar, mas às vezes é pequenas situações que Deus usa para nos tratar.
E isso é dia após dia que Deus faz isso. Porque Deus, Ele quer nos tratar, nos moldar, nos capacitar todos os dias. Podemos notar que mesmo depois de ter sido poupado da morte no profundo mar, Jonas ainda odiava os ninivitas. Sua alma ainda continuava doente. Tudo aquilo que aconteceu não bastou para tratar Jonas, né? Foi necessário uma planta e um pequeno verme. O profeta estava mais preocupado com uma planta que Deus tinha criado do que com as 120 mil pessoas de Nínive que estavam perdidas. Deus usa pequenas coisas para tratar grandes problemas ou barreiras em nossas mentes. O Senhor revelou a Jonas como seu coração era pequeno e o do Senhor era tão grande e é tão grande. E Deus, ele usa pequenas coisas, grandes coisas também, né? Para tratar o nosso coração, tratar o nosso caráter, tratar o nosso ser, né? E ele mostra como o coração dele é tão grande, né? Muitas vezes a gente vê notícias, só para você refletir, nós refletir como o nosso coração, ele é, muitas vezes ele é mau. Nosso coração é enganoso. A gente vê uma notícia, uma crueldade que aconteceu. E o que a gente, no nosso pensamento, vem com aquela pessoa? Mas o cara foi morto, surraram o cidadão lá. Muitas vezes no nosso coração, mas isso foi bom para ele. E teve o que merece. Aí nós estamos agindo que nem Jonas. Ao invés de nós ter misericórdia, pedir para Deus que mude as atitudes daquele cidadão, daquela pessoa, que ele se arrependa do seu mau caminho e volte a fazer o bem. Essa é a vontade de Deus conosco. Portanto, a vida de Jonas é um alerta para todos nós a respeito do risco de se ter um coração sem misericórdia, sem compaixão. Pode subir, Márcio. Sem misericórdia, sem compaixão. Nós devemos amar as pessoas como Cristo amou e ama. Nunca devemos nos alegrar com a destruição ou com o sofrimento dos outros. Bem pelo contrário, o amor de Deus se estende também a outras pessoas e quer alcançá-las para lhes oferecer cura e restauração e lhe dar direito à salvação. Então, nossa resposta e atitude jamais deve ser como a de Jonas, mas sim como a de Deus, porque Ele quer que nós pensamos, falamos e agimos como nosso Salvador Jesus Cristo. É isso que Deus, Ele quer, espera de nós. Que nós pensamos, agimos igual a Jesus. Então, que Deus, Ele possa e está e vai ministrar, falar como Ele tem falado com cada um de nós, né? Que nós venhamos entender cada vez mais sobre o amor, sobre a misericórdia. Como Deus tratou Jonas através dessa história. Deus curou Jonas, ensinando Jonas das maneiras mais dolorosas, né? Assim que Deus faça conosco, se há falta de misericórdia dentro do nosso coração.
Que Deus ele fale, nos mostre, né? Que Ele venha nos moldar todos os dias, porque nós vivemos no mundo perfeito, mas do ser humano cruel, e onde cada dia mais a crueldade ela está aumentando, né? E nós cada vez mais nós temos que ser mais misericordiosos, mais compassivos, e mais compaixão dentro do nosso coração. Isso agrada a Deus. Mas isso tem que ser uma busca diária, constante, em oração, pedir para Deus mudança. Quando vem as coisas, notícias ruins, vamos pensar ao contrário. Vamos orar ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, tenha compaixão nessa alma, desse ser. Muda a vida dele. Traz entendimento a ele. Assim nós temos que agir. Amém?